Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, envie os nossos vídeos para uma pessoa que está passando por um problema na área da saúde, que eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre bonito na vida dessa pessoa e nós vamos glorificar ao nome do Senhor. Vamos para a mensagem? Hoje nós vamos falar sobre guerra espiritual. Nós precisamos ter entendimento para que a gente venha vencer as guerras espirituais. Porque muitas das vezes a pessoa não vence a guerra porque a pessoa não é liberta. E você tem que ter um entendimento que nós precisamos nos libertar da vontade da carne. E também temos que ter ciência, clareza e analisar a vida da própria pessoa, ela se analisar. Será que ela é liberta dos espíritos malignos? E como que eu sei que eu sou liberto? Como que eu sei que eu estou liberto da vontade da carne? Porque a vontade da carne, nós temos que vencer diariamente. Todos os dias nós temos que lutar contra a vontade da carne. Porque se você se entregar à vontade da carne, você se distancia de Deus. E automaticamente você vai caminhar para o sofrimento. Você vai caminhar para sentir dor. Infelizmente, porque quando a pessoa se entrega à vontade da carne, ela vai sentir dor, tanto do corpo quanto da alma. Então você tem que ter discernimento e lutar contra a vontade da carne. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Outro dia eu até ouvi um pastor falando uma coisa interessante, que os nossos hormônios, eles não são convertidos. A vontade vai vir, mas você tem que o quê? Vencer a vontade da carne. Lutar, não se entregar à prostituição, ao adultério. E como que a pessoa sabe que ela é liberta dos espíritos malignos? É simples. Se a pessoa ela vive no pecado, ela não é liberta. Agora, se ela não vive no pecado, ela foge do pecado, aí chegamos à conclusão de que essa pessoa é liberta. Porque quem é liberto não vive pecando. Há uma diferença de você falhar, porque ninguém é perfeito. Mas quando a pessoa ela vive no erro, vive pecando, isso mostra claramente que ela não é liberta. E eu vou falar uma verdade aqui, tem muita gente dentro das igrejas que não são libertos. As pessoas vivem no pecado. Está dentro da igreja, mas vive na prática do adultério. A pessoa trai. A mulher trai o marido trai a esposa. Isso dentro da igreja. Isso mostra claramente que quem vive na vontade da carne, quem vive pecando, mostra claramente a presença maligna na vida da pessoa. Então nós temos que ter esse discernimento. Por exemplo, a pessoa está dentro da igreja e vive na homossexualidade. Isso mostra o quê? Que a pessoa não é liberta. E ela precisa de libertação. Ela precisa orar a Deus. Se humilhar diante de Deus. Porque a palavra de Deus fala que é a castra de demônio que só sai com jejum e oração. A pessoa ela tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum. Porque o jejum faz a gente vencer a vontade da nossa carne.
Porque a gente vive num mundo onde as pessoas se entregam com força à vontade da carne. E aí muitos acabam partindo antes do tempo. Então a gente precisa ter clareza e lutar com todas as nossas forças para não se entregar à vontade da carne. E se porventura a pessoa ela vive no pecado, se libertar dos espíritos malignos. Porque muitos que não são libertos dos espíritos malignos, ela tem até boa intenção, ela quer largar, mas não consegue. Por exemplo, o vício das drogas. O que está por trás dos vícios são os espíritos malignos. A pessoa ela quer largar a droga, mas não consegue. A pessoa ela quer largar a bebida, mas não consegue. A pessoa ela quer largar o cigarro, não consegue. Por quê? Porque é a presença maligna. E ela precisa se libertar para que ela venha viver uma vida feliz. Porque não tem como a pessoa querer viver uma vida feliz se ela não é liberta dos espíritos malignos. E isso pode ser quem for. A pessoa pode estar na igreja, ter um cargo na igreja. Se ela vive na prática do pecado, ela tem um espírito maligno. Ah, tem pastor endemoniado? Infelizmente tem. Tem obreiro endemoniado? Infelizmente tem. Por exemplo, para você ter uma ideia, existe uma igreja evangélica de homossexuais. Olha só. É a prática do pecado. A palavra de Deus fala que quem pratica essas coisas não vão herdar o reino dos céus. Quem adultera, quem prostitui, quem rouba, quem mata, quem guarda mágoa no coração, quem mente. Essas práticas vão deixar a pessoa de fora do céu. Então nós temos que ter clareza, porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, temos que ter ciência de que nós não podemos viver na vontade da carne, temos que lutar para ser liberto da vontade da carne e dos espíritos malignos, que leva a pessoa ao sofrimento. Você vê que a vontade da carne faz a pessoa ficar doente. Por exemplo, a vontade da carne, você vê, a pessoa ela tem vontade de comer demais. A gula, o pecado da gula. Você vê que hoje em dia não se fala desse pecado, mas infelizmente muita gente tem ficado doente por causa do pecado da gula, por causa da alimentação, porque come demais, come muita gordura, come muito doce, e aí tem que viver à base de remédio. Então, nós temos que ter discernimento e lutar com todas as nossas forças para viver uma vida feliz. E para viver uma vida feliz, temos que negar a vontade da nossa carne. Porque muita gente sofre hoje em dia porque se entrega, a pessoa não se domina, a pessoa não tem domínio próprio. Isso mostra que ela não é liberta. Porque quem é liberto tem o domínio próprio. Quem é liberto fala não para o pecado. Mas quem não é se entrega, se lambuza e depois vai pagar a conta. Porque todo pecado tem uma consequência ruim. E ela precisa lutar para que ela não venha sofrer. Porque o pecado é sofrimento. Nós precisamos fugir da aparência do mal.
Ah, pastor, eu tô tentado. Então sai de perto da tentação, seja ela qual for. Sai de perto. Porque o diabo, a gente vence no nome de Jesus, mas a tentação, a gente foge. Ah, pastor, eu estou tentado em comer uma coisa deliciosa que me faz mal, então sai de perto daquilo dali. Sai daquele ambiente. Ah, pastor, eu tenho uma amiga de trabalho que eu tô tentado. Sai de perto dela. Corta a amizade. Porque a nossa salvação está em primeiro lugar. Você vê que muita gente coloca tudo a perder, destrói a família por causa de um relacionamento extraconjugal. Acaba com a família por quê? Porque não se dominou. Porque tem até aqueles camaradas que não conseguem ver um rabo de saia. Por quê? Porque não se domina. E essa vontade vai levar a pessoa a sentir dor. Porque, por exemplo, eu não sei se você sabe, porque a prostituição leva a pessoa para a miséria. A pessoa que vive nesse pecado, ela se torna um miserável. Você vê que muita gente hoje mora na rua por causa desse pecado da prostituição, se relacionou com muita gente. E aí a pessoa se relaciona com muita gente, ela acaba sendo fria e ela não consegue amar mais ninguém. Por quê? Por causa da vontade da carne. Você vê que a pessoa se relaciona com muita gente, ela se torna uma pessoa má, uma pessoa perversa. E só Deus para mudar essa situação. E você tem que pedir a Deus para te libertar também dos maus sentimentos, dos maus pensamentos, dos sentimentos que estão oprimindo a sua vida, estão trazendo tristeza. Às vezes a pessoa ela tem mágoa, tem rancor, tem inveja, né? Ela não pode ver outra pessoa feliz, aquele outro familiar feliz, que ela fica com raiva de ver a felicidade dos outros. Isso é inveja. Né? Ou então ela guarda rancor de pessoas, dos familiares que ela nem vê mais, né? Tem gente que até vai embora de perto da família, mas continua com mágoa. Tem que limpar isso do seu coração, tem que perdoar essa pessoa que te feriu, ou se foi você que feriu, tem que pedir perdão para você se libertar. Porque não tem como a gente se libertar se a gente não obedecer a palavra. Pedir a Deus para sondar o coração, mostrar qual o caminho errado que você tá, para que você possa sair disso. Porque muitas das vezes a pessoa ela tá sofrendo, ela tá doente, ela tá às vezes com uma doença grave, e aí fala, eu não fiz mal para ninguém, mas ela guarda algo muito ruim no coração dela. Esse guarda mágoa dos pais, do pai, da mãe, guarda mágoa de pessoas que já até morreram. Você tem que se libertar disso, para que a sua cura aconteça, para que a sua bênção aconteça na sua vida. Você precisa se libertar dessa mágoa, dessa amargura. Fazendo assim, você vai ver Deus agir na sua vida. Porque a Bíblia manda a gente perdoar. Né? A oração que Jesus ensinou a gente pedir perdão a Deus pelas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí ele fala que se vós não perdoar os seus ofensores, se vocês não perdoarem os seus ofensores, vocês não serão perdoados. Então, muitas das vezes, por que a gente fala de libertação? O que significa libertação? Algo que está preso, alguém que está preso e vai se tornar livre. Você está preso no pecado, está preso no mau sentimento, está preso às vezes no medo, na depressão, está preso na enfermidade. Você vai ficar livre. Porque o Senhor ele disse que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. É a palavra de Deus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós.
É Jesus na sua vida, através da palavra. Então, que você peça essa força a Deus para você se libertar, para você tirar isso do seu coração. Essa coisa aí que está impedindo de você vencer. É isso aí que você já sabe o que é, que eu não sei, mas você está ouvindo essa mensagem, Deus já falou para você o que é. É isso aí que você tem que abrir mão, às vezes esse sentimento ou essa prática que vai trazer a vitória para sua vida, que vai trazer a alegria que você tanto quer sentir, tá bom? Então, guarda a palavra de Deus no seu coração em nome de Jesus. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Se você puder, dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão que nós iremos consagrar o pão e depois iremos comer com fé, na certeza de que Deus fará o milagre, no nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo a minha voz. Meu Deus, que o Senhor venha com o teu poder agora, queimando todo o mal, queimando tudo aquilo que não provém do Senhor. Meu Deus, queima agora, Jesus, queima toda perturbação maligna, queima, Jesus, toda tristeza, todo medo, toda doença. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, meu Deus. Eu consagro esse pão, Pai, e determino que ao comer desse pão, ela vai estar liberta de todo mal. É o que eu determino no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode comer do pão aí. E receba a bênção do Senhor. Que Deus abençoe a todos. E peço mais uma vez, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a alcançar mais pessoas. Um forte abraço e fica com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.